Não é possível que só eu fico pensando que se eu tivesse tomado aquela decisão naquele exato dia, as coisas seriam totalmente diferentes. Pra quem já assistiu o filme Efeito Borboleta, e que eu recomendo, sabe o quanto as coisas podem mudar se você simplesmente, sei lá, só mudar o trajeto que você costuma pegar, sei lá, durante o dia, durante a sua rotina. Às vezes, um único dia que você faz algo de diferente pode mudar e abrir diversas portas que você nem imagina. Eu vou contar 3 histórias aqui que aconteceram comigo pra vocês entenderem o que o efeito borboleta pode causar na vida de alguém e às vezes você tá ignorando, você não tem essa percepção no dia a dia. Uma vez eu tava num bar aqui perto de casa que era bem conhecido na época, né? Eu era adolescente, assim, já pra vida adulta. E lá era assim, era um bar de dia. Ele era barbearia durante o dia e à noite ele era bar, né? Então, assim, quando dava 6 horas, 7 horas, a galera lá chegando. Eles fechavam a parte da barbearia e abriam do lado, que era a parte do bar. E, assim, botavam já a caixa de som pra fora e tal. Era um bar maneiro, assim, underground, né? Não tocava as músicas que geralmente tocam em todos os lugares. Tocavam as músicas meio alternativas também, assim, que não costuma tocar, né? Geralmente a gente vê o quê? Pagode, samba, um funkzinho. Lá tocava Rihanna, Katy Perry, sei lá, Lady Gaga, misturava tudo em uns funks meio remixado. Era um bar maneiro. Além de não ter tanta grana na época, não era um bar que eu ia e eu curtia beber lá direto. Aí pode ser até uma contradição, né? Pô, você vai pro bar e tal. Mas era um bar, assim, que a galera ia porque era um rolê barato. Você, por ser na calçada, tinha uma galera que ia, às vezes levava a própria bebida, às vezes levava um negocinho a mais, entendeu? Então, assim, era um bar aberto. Você podia levar o que fosse consumir ou comprar lá. Você escolhia, né? Geralmente, a rapaziada que eu andava, levava. Mas eu, assim, eu não curtia, mano. Sei lá, eu não curtia beber lá. Não sei o que me dava que eu não gostava de beber lá. E, já bebi muito lá, mas não era com frequência. Eu já fui mais vezes sem beber lá do que indo e bebendo. E um certo dia eu tava lá com um amigo meu, que ele já tava muito louco, já tinha usado coisas não ilícitas também. E eu falei assim, cara, pô, vamos embora, já tá tarde já. E ele já tinha falado que ia embora comigo. Então eu fiquei, né, falando, pô, vamos embora, tá tarde, pô, já tá doidão, não sei o quê. E a gente indo embora, a gente passando. Pra gente ir embora, a gente passava por uma outra praça, que também ficava uma galera lá. Que hoje em dia nem tá tão movimentado assim, mas era um point lá também, era um point, né? Então, assim, ficava dividido. Era só uma rua que dividia assim, parecia um L a rua, e uma galera ia pra lá, ia pra cá, ficava nessa transição e enchia, né? Os locais, tanto pra comer, pra várias coisas, enchia. E a gente aí decidiu ir embora. Ah, vamos embora e tal. A gente caminhando, passando pela praça, um moleque falou com a gente assim. Eu não vou revelar o nome do meu amigo, mas um nome fictício aí. Vou botar Daniel, tá? Não, o Daniel é o meu nome, vou botar Danilo. Vou botar Danilo, nome fictício. Aí ele falou assim: qual é, Danilo? Cuidado aí, para esse meu amigo, um moleque que a gente conhecia, que estão assaltando aí na rua. Entendeu? E era uma rua assim, reta, era o retão que dava lá em casa, dá pelo menos aqui na área onde eu moro. E a gente tinha que pegar esse retão. E o moleque falou: qual é? Cuidado que estão assaltando aí. Aí eu falei: beleza, então vamos vamos ver o que a gente vai fazer, né, tal. Eu não costumava sair com o telefone. Por 2 motivos. Um, que eu não tinha internet na rua. Era internet de crédito, né? Época de colégio. Então, assim, eu botava R$ 5, eu usava um pouco na escola, já acabava. E assim, e chegou um momento que eu acho que, se eu não me engano, meu chip. A operadora travou meu chip. Ou seja, eu não conseguia mais colocar crédito, não conseguia receber ligação nem ligar. Era só mensagem. Tanto é que eu perdi esse número. Eu tive que comprar outro número. Passando pela praça, meu amigo falou: não, não, preciso, tô apertado, vou mijar, vou mijar. E encostou na árvore assim, foi mijar, né? Atrás da praça, dessa praça, que já tava já o retão. E eu fui pro meio da rua, ficar olhando pra ver o que passava, se realmente tinha alguém assaltando. E passou, realmente. Passou 2 moleques numa moto, vindo de uma rua, da rua da direita, passando pra rua da esquerda. E a gente tava na rua do meio. Eles passaram e olharam. E eu vi o moleque apontando pra gente. Ali, apontando pra gente. O da garupa, né? E eu vi a moto fazendo isso aqui. Fazendo a volta, né? A famosa volta do terror. E na hora eu falei assim, cara, já era. Perdemos e tal. E assim, ele tava com o telefone, eu não tava, né? Poderia ser só um assalto? Eu poderia perder o telefone, né? Dar um jeito. E a gente consegue trabalha, sei lá, pede pros pais na época. E eu falei, pô, perdemos. Do nada, para um carro. Do nada, para um carro. Do nosso lado. E fala o nome desse meu amigo, né? Que é Danilo. Vamos chamar de Danilo. Qual é, Danilo? Esses 2 moleques aí estão assaltando. E o moleque vindo. Assim, de moto. Vindo, andando.
Aí eu falei, pô, dá uma carona aí, ele tá mal. E realmente, meu amigo tava muito mal. Eu lembro de tudo, da história toda, porque eu tava sóbrio. Eu não bebi, não fiz nada esse dia. E eu entrei no carro. Aí a gente entra no carro, ele arranca com o carro e ainda fala assim, pô, quero ver eles pegarem a gente agora. E arranca o carro e deixa a gente lá no final da rua, já perto de casa. Aí eles vão ficar aqui e tal. Aí a gente desce. Assim que a gente desce do carro, ele, valeu, valeu, valeu. Fala o nome da gente, vira o carro e vai embora. E esse meu amigo fala assim, conhece ele? Aí eu falei, não, mano. Ele falou teu nome, te chamou, falou 2 vezes. Eu falei, mano, não faço a mínima ideia de quem seja. Eu já contei essa história aqui na minha família, já contei pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó. E eles falam que é um anjo e tal, aquela visão religiosa, que eu até acredito, tá? Nessa versão. Mas o que eu quero trazer pra vocês aqui é o efeito borboleta. Imagine se a gente não decide ir embora. Se a gente decide ir embora 5 minutos depois. Aquele moleque, ele falou que tava indo embora. Ele tinha ido lá no centro só pegar um negócio e voltar. Assim, rapidinho, fez um papum. Nem lembro o que que era. Eu não lembro do rosto. Tanto é que, até hoje, era uma época que eu conhecia muita gente no colégio, falava com todo mundo, né? Nos 3 turnos, de manhã, tarde e noite, porque eu jogava bola, então conhecia. Eu jogava bola final de semana num clube de society aqui perto. Fazia curso de inglês, eu vivia na rua, saía muito. Hoje em dia eu jogo, fico aqui final de semana vendo filme e tal, mas antigamente era rua. Sexta, sábado e domingo. Entendeu? Eu respirava a rua. Então, assim, depois disso, nem pra mim, nem pro esse meu amigo, alguém chegou e falou, pô, e aquele dia lá que eu te dei carona, não sei o quê. Nada, nada. Isso faz o quê? Já faz mais de 5 anos, 6 anos, sei lá. Já tem muito tempo do que isso aconteceu e até hoje não veio. Acho que tem 10 anos isso. Acho que tem 10 anos. Até hoje não veio ninguém sei lá, comentou que encontrou com a gente e deu essa carona pra gente. Entendeu? E o ponto não é nem da parte religiosa, né? Que já é um pouco parte religiosa e tal. Imagina se a gente faz 5 minutos depois. Imagina se meu amigo não vai, não decide ir mijar. A gente continua andando. A gente já ia estar de encontro com os caras, porque eles estavam vindo. Entendeu? Foi o tempo dele mijar e eu ficar no meio da rua olhando o que vinha pela frente. Uma pequena atitude, uma pequena coisa pode ter uma mudança completamente na sua vida. E você ignora isso. Você sempre acha que as coisas estão dando errado e você não vê lá nada do lado positivo. Quando eu fui me alistar, eu cheguei lá, né? Aí fui um outro amigo meu. Essa história eu posso contar, pode falar o nome dele de boa, que não dá em nada. O Leandrinho, me chamando de Leandrinho. Aí eu fui me alistar e ele conseguiu dispensa rápido. Ele foi primeiro do que eu, não sei porquê, não lembro porquê, não sei se foi data e tal. Porque acho que foi chegado, sei lá. Sei que ele foi, assim, tava eu e ele foi primeiro, tal. Ele voltou e já falou, consegui. Tipo, dispensa, consegui. Vou te esperar ali. Eu falei, já é. E fui me alistar. Aí o cara perguntou, pô, quer servir? Eu falei, não. Tu tem o que aí? Tu faz o que? Aí eu soltei, que na época eu fazia curso de inglês e já tinha curso de informática. E ele me botou pra servir, sendo que eu não queria servir. E assim, eu tava no ensino médio, eu tava pensando em. Me pegou desprevenido. Se eu tivesse no terceiro ano, sem perspectiva nenhuma, beleza, mas eu já tinha repetido, eu tava no segundo ano. E aí me chamaram, eu fiz uma prova lá. Me botaram numa sala lá, eu fiz uma prova. Eu fiz uma prova lá, escrita, de montar arma. Acho que era isso. Era uma prova de lógica. E no dia seguinte me chamaram pra fazer outra prova no batalhão de trás. E eu fui, já fui sozinho, né, no dia seguinte. Eu fui, fiz a prova. É uma prova bem rápida, cara. A prova não levou 1 hora. Aí chamaram a turma toda, todo mundo, pra um outro espaço, assim, e começaram a chamar o pessoal. Paraquedista, cavalaria mecânica, exército, essas coisas assim. Começaram a chamar, foram chamar. Isso sobrou eu e mais ou menos uns 8, 9, 10, sei lá, por aí. Era isso. Sobrou eu e mais 8, mais ou menos. E falaram assim, vocês são da CPOR. Que eu não sei se era aluno, cabo, não sei, eu não entendo real. Mas a gente ia servir num negócio da CPOR, que é temporário. Aí eu falei, tipo assim, quando eu comentei com meus amigos, eu falei, pô, mas é bom, cara, e tal, o salário é bom, tá no ensino médio, você não tem muito o que fazer e tal. E eu não, aí eu consegui uma dispensa, né? Minha família tem militar, eu consegui uma dispensa. Não servi, não quis servir. Tem um amigo próximo que ele serviu nesse mesmo período, né? Foi no exército também, um ano depois. Foi pra noite, foi estudar à noite e durante o dia ele serviu. Foi um ano que ele quase não ia pra rua e tal, mas ele só era ralado. Exército de dia, à noite escola, dormia e tal. E ele aprendeu várias coisas. Ele foi pra um caminho diferente, eu fui pro outro. Sendo que eu paro pra pensar assim, eu falei, cara, imagina as coisas que teriam mudado na minha vida se eu tivesse servido, entendeu? Eu teria outras amizades, eu talvez não entraria na faculdade, eu talvez não me aproximaria da minha namorada, que hoje em dia é ex, mas na época era minha namorada, porque
foi uma época que foi festa junina e tal, eu tinha tempo pra sair, né? E se eu tivesse no exército, provavelmente não. Sei lá, as coisas seriam diferentes, né? Todo mundo que eu conheci depois, pô, depois que eu entrei pra faculdade, eu entrei pra atlética, né? Virei atleta, joguei final de taça universitária. Porra, fiz um monte de coisa, conheci um monte de gente, falo com gente até hoje da época de faculdade, da época de festa mesmo, de conhecer em festa, as amizades que a gente faz em festa, né? Eu teria um dinheiro na época, mas é o que eu falei, eu teria outras amizades. O ponto-chave é, não ignore certas coisas. Perceba que algumas atitudes levaram você a estar no momento que você está hoje, porque você tomou uma pequena decisão. Você mudar o caminho do teu trabalho uma vez, você mudar, você tá indo pra escola sempre no mesmo caminho, muda. Muda, as coisas acontecem assim. Uma vez eu perdi. Agora é uma história rápida. Uma vez eu perdi um ônibus. Eu tava na faculdade, eu estava à noite. E eu perdi um ônibus. Sendo que veio da mesma linha, o mesmo que eu pegava atrás. O primeiro passou rápido e o segundo parou pra eu entrar. Eu entrei, aí fui, caminhando, tal, no ônibus. Aí chegou lá na frente, numa praça que a gente faz a curva pra poder retornar e chegar em casa. O ônibus estava tombado. Não se machucou ninguém, pelo que eu fiquei sabendo e tal. O motorista tava no telefone, tipo, chamando, sei lá, o guincho, algumas coisas assim. Pô, mas ia me atrasar todo. Porque, querendo ou não, onde caiu era longe de casa. Eu teria que andar pra caramba. Eu não ia pagar outra passagem, porque eu andava meio que com dinheiro contado. O universitário sabe como é que é. Então, assim, olha só. Frações de segundos, cara. Porque o primeiro passou e eu reclamei. Eu falei, porra, tô atrasado. Era dia de jogo ainda. Se eu não me engano, foi o dia que o Flamengo ganhou do Grêmio na Libertadores de 2019, que surrou aqui no Maracanã. O Flamengo ganhou. Foi esse dia. Eu tenho quase certeza que foi esse dia. Que eu fiquei reclamando que o ônibus passou e tal. E eu queria chegar em casa, mesmo não sendo flamenguista, eu queria ver o jogo. Entrei no segundo ônibus e botei o fone, beleza. Quando cheguei na frente, o ônibus tinha tombado. Olha só o efeito borboleta. Então, não ignore. Pequenas coisas que acontecem. Gravem isso e levem pra vida de vocês. Observem que as coisas mudam nos pequenos detalhes, tá bom? Se você tem algum efeito borboleta e se chegou até aqui, além de deixar o like, conta a sua história aqui embaixo. Valeu? Me ajuda a crescer no canal. E se tiver ideia de tema pra eu comentar aqui, não tem problema que eu vou trazer aqui, analisar e comentar. Valeu? Um abraço.